A aula de hoje é sobre raio-x e imagens radiográficas. Radiografia é o processo de produção de uma imagem fotográfica usando raios X. Raio-X foi um cientista que não sabia exatamente qual a natureza desses raios. Ele determinou como raio-x. O cientista era um físico alemão chamado Wilhelm Conrad Röntgen. Nasceu em 1845 e faleceu em 1923. Esses raios possibilitavam ver dentro do corpo humano. Também chamado de radiografia, o raio-x é um exame de imagem não invasivo, porque não invade o corpo do paciente de nenhuma maneira. Não usa agulha, não sente dor e serve para identificar rapidamente alterações na estrutura de ossos e de órgãos. É o teste mais antigo dessa categoria. Foi descoberto em 1895 e foi por acaso, em um laboratório de física na Alemanha. Por ser de baixo custo, rápido e útil na investigação de uma série de doenças, ele é usado nas emergências e nas UTIs dos hospitais do nosso país. Ele serve para identificar doenças como as da região do abdômen, quando há comprometimento dos pulmões e das vias aéreas. E serve também para identificar fratura nos ossos. Os dentistas também utilizam a radiografia para ver melhor como estão os dentes e suas raízes. Como funciona? Quando o aparelho é ligado, o gerador de raio-x produz um feixe de radiação. Essas partículas saem pela abertura do equipamento e são irradiadas até atingirem a parte do corpo que será examinada. Esse feixe de radiação emite elétrons, que atravessa o corpo com maior ou menor dificuldade, dependendo da densidade da área. Por exemplo, um osso, por ser denso, bloqueia a maior parte da radiação. Com isso, ele ficará marcado no filme como uma sombra branca. Quanto mais branco, mais denso. A fotografia é batida em segundos e minutos depois as imagens bidimensionais são reveladas em uma chapa. Os médicos buscam anormalidades na densidade das estruturas do corpo. Por exemplo, no caso de um osso quebrado, a fratura permite a passagem de radiação. E a parte machucada é flagrada na chapa como um corte escuro. Ali onde está a fratura, deveria aparecer na chapa a imagem branca, que seria do osso. Mas como houve um corte, aparecerá escuro. Já em um órgão que deveria estar mais escuro por ser menos denso, como o pulmão e o intestino, a busca é por partes claras que não deveriam estar ali. Para não atrapalhar a qualidade da imagem, o paciente não pode usar roupas nem adereços que tenham metal, plástico, madeira ou vidro na região a ser analisada.
porque esses materiais interferem na passagem da radiação. A radiação emitida pelos aparelhos, principalmente os mais modernos, é bem segura, desde que a pessoa não se submeta ao raio-x a todo momento, pois o excesso de radiação pode causar câncer, mas isso ocorre apenas com altas e repetidas dosagens. Por segurança, os indivíduos que se submetem ao exame costumam vestir um colete protetor de chumbo, porque o chumbo é um elemento químico que bloqueia os raios-x. Ele não vai usar o colete quando ele vai tirar uma radiografia do tórax ou do abdômen. E o raio-x é contraindicado também para mulheres gestantes. Como foi desenvolvida a máquina de raio-x? Foi desenvolvida em 1895 pelo físico alemão Röntgen. E ele descobriu de uma maneira acidental. Certa noite, ele estava em seu laboratório, onde havia um tubo de vidro bem fechado e no seu interior havia gases em pequena quantidade. E na extremidade desse tubo tinha 2 eletrodos. 2 eletrodos é semelhante a uma pilha. Tem o lado positivo e o negativo, e permite que passe a corrente elétrica pelos gases dentro do tubo. Esse tubo estava coberto com papelão preto e as luzes estavam apagadas. Então o cientista notou que uma tela recoberta de platinocianeto de bário, que estava por acaso no laboratório, começou a brilhar quando ele ligou a ampola. O platinocianeto de bário é uma substância fluorescente, ou seja, ela emite luz visível quando absorve energia de uma determinada fonte, mas para de emitir luz depois que a fonte é desligada. Após fazer vários testes, o cientista chegou à conclusão de que os raios vindos da ampola atingiam o platinocianeto de bário, fazendo-o brilhar. Ele notou também que os raios podiam sensibilizar uma chapa fotográfica, permitindo que ele visse os ossos de suas mãos. Veja bem, nós temos a radiografia da mão da esposa do Röntgen, Anna Berta Ludwig. Veja que os raios-x não atravessaram o ouro da aliança e, por isso, o osso na região da aliança não ficou visível. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Espero ter facilitado o estudo de vocês. Faça o resumo no caderno de ciências e teste seus conhecimentos com as perguntinhas que coloquei no formulário.